com muito orgulho, com muita alegria, eu passo a presidência dos trabalhos ao desembargador Ricardo Elipe, cumprimentando a todos os colegas, ao senhor procurador também, doutor Marco Antônio. Graças a Deus, o áudio e o som, o áudio do desembargador Marco Guerreiro, está bom, porque ontem não estava boa de Cisangô na Câmara com o pessoal dele, mas graças a Deus já está tudo em ordem. Bom dia, desembargador Tarejadei, desembargador Guerreiro, todos que estão presentes, inclusive os senhores advogados. Passo a palavra, passo a presidência e tudo mais de direito ao presidente Ricardo Elipe. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Cumprimento o desembargador Rachid. É uma deferência, mas o presidente aqui sempre será Vossa Excelência. E, como disse Tairone ainda agora, temos aí o presidente Guerreiro, temos a presidente Ângela Salazar, que foi do TRE, não deixa de ser presidente, e cumprimento aí o procurador Guerreiro, amigo de infância também. A propósito daquela colocação do desembargador Guerreiro sobre estudarmos na escola modelo, eu ontem, por acaso, vendo um Face, que eu olho, mas não falo, mas gosto de acompanhar. Descobri também que Cláudio Fontana, que foi vizinho lá da gente, naquela rua de São João, também foi aluno. Ele diz lá que ele estudou em colégios públicos, no Jardim Antônio Lobo, Escola Modelo. A gente mudou de colégio, o desembargador Guerreiro foi para o Conceição de Maria, eu fui para o Marista, porque a Escola Modelo, o Estado só vai até o ensino primário, o ginásio já não tinha competência. Mas vamos dar início aqui. Eu estou vendo também, cumprimento o desembargador Bogéia, desembargador Josemar, e estamos com saudade de vê-lo presencialmente lá. Desembargadora Graça já foi, mas o desembargador Josemar ainda não. Faz falta. Presidente. Mas o importante é participar. Presidente, só Diga, estou lembrando aqui, eu cumprimentei minha amiga desembargadora Ângela, eu cumprimentei, quero cumprimentá-la agora com toda efusividade. Cumprimentar meu amigo também, Bogéia. Eu cumprimentei logo, foi a primeira a cumprimentar, foi Ângela, aí agora Bogéia. Vamos lá, eu também faltou cumprimentar, não por último, mas por fim, a nossa secretária, eficiente secretária aí. Havendo o número legal, declaro aberta essa sessão desse dia 17 de março de 2023, e já informando que o primeiro da pauta está sendo adiado, dada a ausência justificada da desembargadora relatora, Maria das Graças de Castro Duarte Mendes. O quarto também da pauta é da relatoria da desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, porque está de licença, assim consta aqui. Então, nós vamos ter esses dois processos da minha relatoria e o quinto e o último da desembargadora Ângela. Correto, senhora secretária? Correto. Então, eu vou começar anunciando aqui o segundo da pauta. É um agravo interno, mandado de segurança. O agravado é Cássio Ronaldo Brito Silva. Ele é parte e é advogado em causa própria. A OAB dele é número 6.838, do Maranhão. E agravante é Roberto Henrique Calu Ataíde Barbosa. Sua advogada é Suliane Saldanha de Paula Lima, OAB Ceará, 22.774. Eu vejo que o advogado está presente. Há uma discussão que eu tenho minha posição, mas nós estamos no colegiado e gostaria de decidir. Ele vai com certeza querer fazer a sustentação oral, doutor Cássio Ronaldo. Sim, Excelência. Vossa Excelência, me ouve? Sim, gostaria, pelo tempo regimental. Eu coloco aqui em votação porque no nosso regimento interno não está previsto, mas tem uma lei recente da lei federal que permite o advogado sustentar em qualquer ocasião.
e qualquer que seja o Por recurso. questão de ordem, desembargador, Pois não. posso falar aqui? Gostaria Pode. de deixar aqui registrado que o autor ele é procurador do município. Então, ele nem mesmo poderia estar atuando em causa própria. Então, além do regimento interno, além de não ser permitido, ele também é procurador do município. Nem mesmo pode estar advogando. Bom, aí esse fato está sendo suscitado agora. Mas é fato público. É fato, exatamente, isso quer dizer, é fato de matéria de ordem pública. Então, Excelência, com licença, eu posso falar? Posso rebater? vamos estabelecer aqui uma ordem, porque o que vai valer agora para esse vai valer para o segundo, que são as mesmas partes. Aliás, só muda o agravado, mas é a mesma advogada, doutora Suiane. Então, vamos estabelecer aqui rapidamente o contraditório, rápido. Vossa Excelência, ela já colocou a posição, eu acho que é o primeiro fato que a gente tem que decidir, mas Vossa Excelência pode fazer sua defesa aí, mas rapidamente. Na verdade, eu gostaria de deixar claro que citar alguns outros fatos também. Posso elencar? Não, sim, não estão nos Então, autos. a primeira coisa, eu gostaria de dizer que não houve, ele não recolheu o preparo do agravo interno. A segunda coisa é que houve a ausência de cabimento da intervenção de terceiro e mandado de segurança, isso é uma jurisprudência pacífica. A terceira foi a intempestividade. O acordo foi publicado no dia 2/8 de 2021, e ele só protocolou no dia 12/12 de 2021, 4 meses depois. E também tem a ausência da capacidade postulatória, por ele ser dedicação exclusiva ao município, e a ausência de interesse jurídico quanto a terceiro, porque ele nem mesmo classificado ele estava no cadastro de reserva. Então, nem mesmo seria nomeado. Ele estava no cadastro de reserva, nem mesmo poderia assumir. Essas são as preliminares, eu tenho um mérito também, caso Vossa Excelência entenda de Não, não vamos discutir a primeiro, doutora Suiane, assim que se pronuncia corretamente. Sim. É a matéria de ordem pública. Ok. Então, o doutor Cássio Ronaldo, lhe concede 5 minutos para fazer as suas contraposições dessa colocação que foi sob a ordem, por matéria de ordem pública, exclusivamente. Desembargador, presidente. Pois não. Presidente, se Vossa Excelência me permite, caso ele tenha legitimidade para falar, ele só comporta, no caso, o que está no artigo 390, inciso 3º do regimento. É 5 minutos. Eu falei 5 minutos. Mas aí exaure, não é 15, porque... exaure Isso. a sustentação. Doutor Ronaldo, doutor Cássio, entendeu aí? Você vai falar, com base no regimento interno, tem 5 minutos, mas já conta da parte da sustentação, da possível sustentação. Eu sou favorável que haja sustentação do advogado em qualquer hipótese, mas eu sou vencido, às vezes, aquilo colegiado. Mas vamos lá, vamos decidir essa matéria de ordem pública, porque essa aí resolve o problema da sustentação ou não. Desembargador Ricardo, Sim, Bogé. essas matérias de ordem pública, a princípio, o procurador, ele é municipal, estadual, federal, ele não pode estar advogando mesmo que seja de causa própria. Em princípio, é isso que está estabelecido. Agora, o que ocorre é que essas 4 questões preliminares levantadas pela advogada já estavam no processo ou foram levantadas agora? Ela contrarrazou o agravo interno? Contrarrazou, mas não, que eu saiba que não colocou. Estou colocando essa de ordem pública, ele não pode... Alguma coisa assim, mas mais envolve mérito, que eu não estaria entrando aqui no agravo interno. Quanto à tempestividade de embargos. Eu acho Entendeu? que tem que primeiro ser resolvido recolhimento das custas do agravo, por exemplo. Não é questão de mérito, é questão de admissibilidade. Isso foi examinado, o agravo as despesas foram recolhidas. Não, olha, eu acho que nós temos que primeiro sustentar, decidir sobre essa questão de ordem aí, de poder ou não falar.
Aí o presidente está dando 5 minutos para ele para se justificar quanto a isso. Aí depois a gente envereda pelo processo. Isso. Isso que o desembargador Bogé está perguntando, a gente passaria depois, se colocaria depois dessa questão colocada pela Suiane. Não, desembargador, eu só estou me referindo a recolhimento de custas, porque isso é uma questão de admissibilidade. Se não tiver recolhido custas, sequer esse agravo teria condição de estar aqui nessa Câmara para ser apreciado. Ele teria de ser indeferido. É isso, essa questão que eu estou colocando em relação a tudo que foi posto. Pois é, mas aí, por esse princípio, né, para a defesa, ele fala sobre, se for o caso de falar. Recolhimento de custas tem que estar Não, nos autos entendi. do agravo. Ele não pode dizer que recolheu se não está comprovado. Desembargador Bogé, eu que criei o fundo de reaparelhamento. Pois é. Mas então o que eu estou lhe dizendo, ele, se não tiver o comprovante de pagamento, está morto o processo aqui agora. Condição de Avante, desembargador Ricardo. condição de admissibilidade. Não, eu acho que nós deveríamos ouvir a parte para. O desembargador Ricardo está me dizendo que tem um comprovante de recolhimento de custas, não é isso, desembargador Ricardo? Não tem um comprovante de recolhimento Vamos de custas. resolver primeiro essa questão de ordem pública. Eu acho que o próprio relator poderia resolver, né, monocraticamente. Não, desembargadora Ângela, permite, e nós estamos no colegiado, a questão de ordem pública eu gostaria de decidir pelo colegiado. Os demais eu decidiria sozinho. Agora, eu não verifiquei aqui, estou mandando verificar, porque eu não estou com os autos assim, com chance de abrir aqui, mas já pedi aqui para a minha assessoria verificar esse problema do pagamento ou não. Mas isso é uma matéria que eu vou justificar porque que eu não estou enfrentando agora em sede desse agravo interno. Tempestividade de embargo, essas coisas todinhas. Eu vou justificar quando for proferir meu voto, se for o caso. Agora, se o desembargador Bogé quiser, eu vou tomar os votos para saber se a gente concede ou não a palavra ao advogado para falar sobre... Esse é o detalhe. Depois que ele se defender aí. Por 5 minutos, com base no nosso regimento. Não é isso? Exatamente. Estão de acordo ou querem que eu colhe os votos? Não. Senhor presidente, eu acho melhor a gente ouvir o advogado, 5 minutos, não tem nada que prejudique, é uma coisa mais sensata. Se ouve, depois se delibera mais tranquilo. Não, eu concordo, tá bom. Vamos lá. Não há divergência, então vamos ouvir, doutor Cássio Ronaldo, com 5 minutos. Olha, o comprovante, eu estou vendo aqui o comprovante de pagamento do preparo, do Bogé, está nos autos. Ou não? Desculpa. Doutor Ronaldo, doutor Cássio Ronaldo. Excelência. Está contando seu tempo. Seja breve. Posso começar a falar, Excelência? Posso. Primeiramente, gostaria de cumprimentar essa igreja. Só um detalhe. Eu estou vendo aqui, isso já foi decidido lá pelo órgão especial. Eu não estou verificando se o doutor... Mas ele pode estar, porque está escuro. O senhor está com beca? E nós usamos toga, e Vossa Excelência teria que estar com beca. A mesma coisa a advogada, a doutora Suiane. Mas esse alerta era da secretária, né? Não sei se ela fez. Excelência, eu não recebi orientação alguma nesse sentido. Eu estou de terno. Sim. Mas tem um detalhe, se ele não pediu pasteurização oral para a secretária, ela não ia saber, porque ela sempre que vai há um pedido de pasteurização oral, que ela é obrigada a informar. Eu acho que dá para relevar nesse caso hoje aqui, para ambos os advogados. Eu acho que vamos relevar, mas está no regimento interno. Quando o advogado de qualquer lugar do país atua aqui, ele tem que conhecer o nosso regimento interno. Nosso regimento interno diz que, para sustentar, nós temos de estar com a nossa toga e o advogado tem com a beca. Então, ele, em tese, não precisaria ser alertado, porque quando você advoga em outro tribunal, ou não sei se ele é daqui, ele tem de ler o regimento interno para saber como proceder na sua sustentação oral. Eu, para evitar isso, na minha turma, que eu estou presidindo transitoriamente por um ano, já saio na pauta, dizendo que isso não será permitido. E o nosso regimento interno já diz, mas
fica para os senhores decidir aí. Eu não vou criar problema, não. Mas que não é acho que eu vou. permitido, não é permitido. O presidente mesmo das primeiras câmaras civis é um desembargador Rachid. Eu não sei se houve determinação nesse sentido ou não. Eu só estou colocando, porque eu me lembrei que o órgão especial decidiu isso. Eu acho que é importante. O senhor é o presidente, chefe. Presidente e chefe. Não. Eu vi que o processo está... Vamos botar... Alguém é contra? Não, eu vou votar, eu não sou contra. Dessa vez, agora, não houve alerta. Tá? Esse alerta tem que ser dado a todos que estão participando. Foi o que eu tentei fazer agora. A maioria acompanha essa posição do desembargador Rachid e pode começar ou não ouvir o advogado. Não, eu sou a favor de ouvir. O desembargador Castro acabou de entrar na sessão. Bem-vindo, desembargador Castro. Ele não está ouvindo. Então, vamos ouvir o advogado, então. Eu só queria, terminando aqui, enquanto o desembargador Castro entra, sugerir ao presidente, o desembargador Jorge Rachid, que fizesse com esse aviso desnecessário, mas em prol da consideração com os advogados. Toda pauta tivesse na pauta o aviso. Que só Exatamente. Será... É o que eu pensei. É o que eu pensei. Perfeito. Inserir, exatamente. Excelente. Muito obrigado, desembargador Borgeia. Então, vamos ouvir, desembargador Castro. Comece para não para ver se... Vamos ouvi-lo. 5 minutos. Cumprimento estas colendas primeiras câmaras cíveis, na pessoa das integrantes, desembargadora Ângela Salazar, doutora Josemar Lopes, rendendo homenagem ao mês da mulher, estendo meus cumprimentos aos demais integrantes. Cumprimento também a senhora secretária das primeiras câmaras unidas e os demais serventuários que nos possibilitam essa sessão por videoconferência. De início, peço desculpas por não estar usando vestalares por viagem, e, infelizmente, não pude me valer desse necessário aparato. Pois bem, o cerne da questão, Excelência, primeiro, vou falar da preliminar. Eu não tenho nenhum impedimento para o exercício da advocacia. Eu sou procurador do município de Imperatriz, mas a lei municipal não veda o exercício. Então, eu vivo da advocacia privada e da advocacia pública. Essa questão da Estou ouvindo o advogado. Voltou agora. Malfadada no meu horário de trabalho, de 20 para 40, o desate da causa. Diz aí, Vossa Excelência, me ouve? Agora sim. Cumprimentei. Quanto à preliminar de ausência de capacidade postulatória, Excelência, não tem vedação nenhuma na lei municipal. Aliás, de acordo com a lei de introdução às normas de Infelizmente, está tendo mau contato aí. Não, está instável. A transmissão... Vossa Excelência deve estar falando de Imperatriz, né? Suponho. Estou em São Paulo. É de São Paulo. São Paulo. Mas agora eu estou lhe ouvindo. Essa questão da capacidade postulatória de ser procurador, não, a gente vai decidir aqui também. Mas vamos à segunda. Se Vossas Excelências ouviram a parte que não há vedação na lei municipal, o município de Imperatriz não veda, e que o agravado não juntou à lei, se ele se vale de lei municipal, por força da lei de introdução às normas de direito brasileiro, ele tinha que fazer prova, e não fez. Então, é questão vencida. Eu vivo da advocacia, tanto pública quanto privada. Vossas Excelências ouviram? Ouvimos. Quanto ao cerne da questão, se Cássio Ronaldo é terceiro prejudicado ou não, queria que Vossas Excelências visualizassem a seguinte situação hipotética.
nos seus respectivos concursos, vocês figuram na lista de aprovados, e quando sai nomeação, foi nomeado um candidato que até então tinha sido reprovado, retornou por força de uma concessão de segurança. Por óbvio, a concessão, o provimento jurisdicional, atingiu sua esfera de direito. Isso já faz nascer, já faz presente a condição de terceiro prejudicado. Ah, doutor, mas Cássio Ronaldo estava na lista de espera. A jurisprudência diz que é mera expectativa de direito. Nesse caso, não é bem assim, eu vou dizer por quê, excelências. O que era mera expectativa de direito evoluiu para direito subjetivo, direito líquido e certo, a partir do momento que o concurso procurador do Estado do Maranhão teve tramitação regular e o Estado passou a nomear os integrantes da lista de espera. Então, houve a evolução em razão das convocações regulares. Outro ponto que demonstra que a mera expectativa de direito passou a direito líquido e certo, usando o termo usualmente empregado pela remanso à jurisprudência, convolou-se em direito líquido e certo, é o fato da decisão que permitiu o retorno dos eliminados, no caso, os agravados ao certame, não ter transitado em julgado. E isso faz com que a nomeação seja precária, o que faz incidir na exceção da jurisprudência, que fala que o direito que deixa de ser mera expectativa de direito para ser direito líquido e certo quando há nomeação precária. Este egrégio tribunal já tem decisão firmada nesse sentido, da lavra do desembargador Gedeon Neto, nos autos do processo número 080-2621, dígito 20, 2019. Por fim, excelência, que reforça a questão da precariedade da nomeação do agravado, é que recentemente o STJ firmou o entendimento de que não cabe mandado de segurança para discutir o resultado da avaliação de comissão examinadora da autodeclaração de preto ou pardo. Trata-se do RMS 58785, de relatoria de Sérgio Cuquina. Na oportunidade, ele disse que, nesses casos, o meio adequado seria uma ação ordinária, porque demanda necessariamente a produção de provas. Nessas breves palavras, reitero todos os termos do agravo interno, pedindo para que ele seja provido e que o meu recurso contra a decisão concessiva da segurança seja conhecido e julgado. Tem, por fim, as minhas falas. Não, vamos, desembargador Barros, bem-vindo, desembargador Castro, que adentraram aí agora. A Vossas Excelências, a quem me referi nominalmente, estou esclarecendo que houve uma questão de ordem pública suscitada pela advogada da parte contrária. Primeiro, que o agravante, em causa própria, não teria legitimidade para advogar, havia uma vedação por ele ser procurador no município, salvo engano, aqui é de Imperatriz. E também sobre os outros não é de ordem pública. De ordem pública principal é essa, porque pagamento de custo, nós, o desembargador Achille até já verificou que está recolhido. Então, doutora, a senhora já falou, agora vamos escolher os votos aqui. Se acolhe a questão levantada pela advogada ou se dá prosseguimento ao julgamento? Excelência, pela ordem, se o senhor me permitir, eu só queria deixar claro uma coisa. Mas é sobre o que o senhor acabou de falar, eu só quero deixar registrado que ele recebe um adicional de exclusividade e a outra coisa, ele não pagou o agravo. Isso não está pago. O que Vossa Excelência achou, desembargador Jorge, não foi às custas do agravo. Foi dois recursos, ele não pagou o agravo. Para deixar bem claro aqui, era só isso. Essa matéria, depois, eu vou justificar quando eu for dar meu voto. Mas eu, com todo o respeito à advogada, acredito no colega Jorge Achille.
Sim, vamos colher os votos aqui. O advogado tem condição... Desembargador Ricardo. Ou não, desembargador Guerreiro, é uma matéria de ordem pública, você tem direito à palavra. Sim. Acerca das duas questões preliminares que foram levantadas em banca. Acerca do preparo. O agravo interno, pelo artigo 1021, parágrafo 1º, dispensa o preparo, mas remete para o regimento interno dos tribunais locais. E numa análise assim bastante corrida, eu observei que o regimento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não prevê o pagamento de preparo. Segundo, no que tange à capacidade postulatória, o procurador municipal ele pode advogar mesmo em causa própria, exceto contra a fazenda pública a que vinculada. No caso, o município de Imperatriz. O mandado de segurança tem no polo passivo o Estado do Maranhão. Então, ao meu juízo, ao meu humilde entender, a parte pode advogar em causa própria. Tudo bem. Vamos escolher aqui os votos. Desembargador Rachid, pela ordem aqui de antiguidade. Eu entendo que o procurador, numa boa hora, fez uma intervenção sadia, positiva. Com relação às custas, no agravo interno, realmente, mas está pago com relação a que a doutora Suiane está intervindo nas coisas, entrando, fazendo colocações que não poderia fazer. Não, está encerrada a discussão. E aí teria que a secretária ficar atenta para o áudio. O procurador, somente no caso, como disse o desembargador, o doutor Guerreiro, só no caso em que ele realmente recebe o erário que paga ele, que no caso é o municipal, aí ele não teria como advogar. Nesse caso, é irrelevante, eu acho que ele pode sim falar em causa própria, advogar em causa própria. Com relação às custas, foi comprovado que ele pagou as custas do processo inerente ao pagamento de custos. E essa questão colocada também de que não, em agravo interno, eu também não conheço essa disposição de ter que pagar custos. É isso, eu volto acompanhando o parecer ministerial nessa questão de ordem. Desembargador Guerreiro. Eu também, senhor presidente, não tem nada de inovação, isso vem agora, está completamente correta, a situação foi paga posteriormente, mas isso já foi tanto discutido no tribunal várias vezes, essas questões. Os procuradores, inclusive, já houve, parece que mandado de segurança do tribunal, tudo isso. Eu concordo plenamente em manter a situação exatamente como não conheço dessas questões. Vai ser mais prático. Presidente, eu vou interromper. Eu realmente eu não tenho condições de continuar com esse julgamento, porque são questões tão intrincadas que estão sendo levantadas aqui, e aqui no meu gabinete, e todos que eu vejo, agravo interno recolhe custos sim. Mas eu agora não tenho condição de consultar isso. De outra banda, as leis estaduais, com a Procuradoria Estadual e algumas leis municipais, com a Procuradoria Municipal, veda aqui no Maranhão, de um tempo para cá, sei lá, uns 10 anos, é vedado ao procurador estadual advogar. Antes era possível advogar. Hoje não é mais possível. Tem um fundo. Então, é uma série de questões. Eu estou vendo aqui, no mandado de segurança que iniciou o órgão municipal como parte impetrada, agora nós estamos apreciando o agravo de 2 pessoas físicas. E eu não estou entendendo como sem qualquer intervenção do órgão municipal ou do órgão impetrado originariamente, o mandado de segurança, para mim, eu estou sem entender nada. Então, se possível for, eu posso pedir vistas desse processo. Eu não tenho a menor condição de julgar esse processo. Eu concordo com essa vista, até porque surgiram fatos novos aqui que foram levantados da tribuna
e que... Eu aguardo o voto vista. Desembargador presidente, eu acho Sim, que senhor. nessa hora, no momento que o desembargador Raimundo Bogea sabiamente pediu vista desse processo, a gente suspende o julgamento e vamos aguardar racionalmente o voto de Sua Excelência, porque vem agora de forma mais fundamentada, mais tranquila. Não de deliberar aqui assodadamente, sem essa racionalidade. Ele vai trazer o voto e nós vamos, então, avaliar. Vai para o PJE o voto de Sua Excelência e a gente vai ter condição até de avaliar melhor. Eu acho que, nesse momento, Vossa Excelência suspenderia o julgamento e deixaria para a próxima sessão, como Sua Excelência vai trazer, o parecer, aliás, o pronunciamento dele. Com base no pronunciamento do desembargador Bogea, tanto Jorge Rachid, quanto eu, quanto todos os outros, nós temos mais condição de avaliar essa questão também com muito mais técnica. Não sabemos o que tem realmente. A questão dos procuradores, antigamente podia, agora não pode mais. Enfim, toda essa questão também do pagamento das custas, se tem ou não tem, se é viável ou se não é. Não é uma questão que a gente vai... Eu estou no gabinete. Mas, aqui olha, eu não tenho condição mas agora, só nesse momento, de julgamento. com toda essa intervenção de ambos os advogados, que não me pareceu correta, antes o presidente Ricardo sequer relatou o processo. Ele colocou em pauta uma questão de ordem. Essa questão de ordem está sendo julgada. O desembargador Bogea, claro, a qualquer tempo pode pedir vista dos autos, mas nós não demos oportunidade para o relator sequer falar. Então, eu acho que como é que vai pedir vista de uma coisa que além de estar no PJE, como é que, antes do relatório... Mas é porque me parece que essas questões levantadas... Aí seria o caso... A experiência aí falou... seria o caso do relator adiar o julgamento e analisar essas questões. Ele. E nós, obviamente, com o pedido compartilhado. Mas vamos ver se ele concorda, o Ricardo. Não, veja bem, é porque nós estamos começando a votar aqui essas questões preliminares. Só a questão das custas e que isso foi colocado de maneira intempestiva pela advogada. Questão de ordem foi. Sim, mas veja bem, a questão das custas, nós teríamos de nos manifestar, mesmo se ela colocou, se não houve pagamento da custa, e agravo interno. Desculpe, mas o relator tem o domínio do processo. Não, tudo bem. Então, ele vai relatar as questões preliminares, é porque nós estamos já votando as questões de ordem pública e preliminares, como recolhimentos de custos, até o novo... Mas isso é função... Sim, desembargador Bogea, mas isso é função do relator. Presidente, é função do relator. Desembargador presidente, Vossa Excelência me concede a palavra? Claro. Presidente, a despeito, eu sempre gosto de ouvir meu presidente Rachid, mas a matéria estava em votação. Sim. Seja de ordem pública ou não. Sim, a questão de ordem. Se a matéria estava de votação... Só um minutinho, desembargador. Eu acho que qualquer membro pode pedir vista, sim. Se estava em votação, eu achei até que o relator já tinha votado nessa matéria. Eu entendi que a posição dele já tinha sido externada. Porque deveria ter sido externada primeiro. Eu também acredito. Né? Eu achei. Mas acho que, ao se colocar uma matéria em votação, qualquer membro que vai votar, ele pode sim pedir vista. Muito obrigado. Bogea está bloqueado. Só esclarecendo, depois eu não vou mais interromper, esse meu pedido endossando o que o desembargador Raimundo colocou, esse meu pedido de vistas foi porque até o procurador, doutor Marcos, já tinha se pronunciado sobre esse fato. Então, efetivamente, se eu esperasse o voto do relator para pedir vista, já estariam superadas essas matérias. Esse foi o meu entendimento. E esse foi o motivo da minha intervenção. Agora, se considerarem que não está sendo votado essas matérias que foram trazidas ao nosso conhecimento, todas importantíssimas para superar e chegar ao mérito,
eu abro mão, mas o que eu entendi é que estava sim sendo votadas essas matérias aventadas hoje nesse julgamento. Não, Foi em relação a elas que eu pedi vista. Não, com a colocação do desembargador Barros, eu declino, eu retiro a minha colocação. Muito obrigado. Não, está certo, Barros está certo. O que está em julgamento é uma questão de ordem que Vossa Excelência tem todo o direito de pedir vista. Concordo. Deixa eu interferir aqui para ver se a gente põe uma decisão assim que solucione o caso. Primeiro, eu gostaria de explicar para o desembargador Borgé, ele vai concordar, com certeza, que o segundo da pauta é a mesma matéria. Envolve o mesmo procurador, que é parte procurador, só muda o agravado. Mas o argumento, creio, é a mesma advogada, a doutora Suiane Saldanha, da outra parte. Então, sugeria o adiamento dos dois, em virtude da vista requerida pelo desembargador Borgé. Agora, eu queria só dar uma explicação, porque ficou assim, essa discussão, eu devia ter anunciado. Eu queria só esclarecer um fato. É que essas questões atinentes aos requisitos extrínsecos não chegaram a ser discutidas no agravo que eu estou julgando. Eu estou julgando um agravo interno, numa decisão que negou provimento ao embargo de declaração. Então, no entendimento que eu estou manifestando aqui no meu voto, que já está disponível, inclusive, para os senhores desembargadores, eu tenho uma posição que, se vencida, é que a gente vai passar para julgar esses outros casos. Tem esse detalhe. Por isso, eu acho importante não proferir meu voto ainda. Eu só estou alertando isso, que essas matérias não foram objetos da decisão agravada, no presente agravo interno. Está complicado aqui, eu vou sugerir mais uma vez, porque nós temos que enfrentar as questões à medida que elas vão surgindo. E realmente foi surpreendente para todos nós o que está ocorrendo aqui. Então, eu quero sopesar aqui, como o desembargador Raimundo falou, o desembargador Jorge, em relação ao fato. Aí, em vez de eu pedir vista, por que o desembargador relatou uma solução que eu acho que é a mais correta? Porque eu pedi vista porque estava em votação. Mas por que o desembargador relator não suspende o julgamento para ele examinar essas questões? Aí ele vota essas questões, aí depois nós todos... Foi o que eu coloquei. E eu também tinha colocado que o próprio relator poderia decidir. Estou de acordo com essa sugestão, desembargador Borgé. Desembargador Borgé, a propósito, lhe mandei a nota de custas aí para o seu WhatsApp, viu? Do processo. Eu já tinha consultado o processo aqui, mas vamos fazer dessa forma, que já então o senhor tinha sugerido, desembargador Aranha, está certo, desembargador Ricardo? Está certo, eu só queria... Posso, inclusive, eu me sinto mais confortável, porque esses fatos só foram levantados agora. É só repetindo, esclarecendo para a desembargadora Ângela, por que eu não decidi monocraticamente? Porque nós estamos aqui num colegiado, até em respeito aos colegas. Senão, se fosse por petição, eu teria decidido monocraticamente, como foi o caso dos embargos que deram origem ao agravo interno. Não, eu coloquei porque Vossa Excelência é o presidente do processo, o relator, por isso que não foi nesse sentido. Sim, porque poderia ter decidido... eu poderia também. Não, estou só me justificando. Sim. Poderia ter decidido e submeter a vossa decisão à corte. Essa é a minha posição, meu entendimento. Não, nada de... Mas, olha, como foi importante ouvir esses depoimentos todos. Ficou bem esclarecido, tanto para os advogados que participaram e cumpriram suas missões, como para todos nós que estamos julgando isso aqui. Então, vai ser adiado, a pedido devido às matérias suscitadas para a apreciação do relator e do colegiado na próxima sessão. Agora, nada impede de o desembargador Borgé apresentar um voto também com vista compartilhada, né? Posso declarar encerrado aqui o julgamento desses dois processos? 2 e 3. Claro, pode. Sim. Então, essa decisão que acabei de pronunciar está valendo por processo segundo da pauta e o terceiro que envolve a mesma matéria e os mesmos advogados, embora haja uma parte diferente. Doutor Ronaldo, doutor Cássio, fica aqui para a próxima. A senhora já falou o suficiente.
Tá certo, presidente. Eu estou aqui no fórum, numa reunião, estou fazendo... Só queria deixar registrado, Excelência, pela ordem, a intervenção ofensiva do regimento interno praticada pelo advogado agravado, que não deixou nem Vossa Excelência relatar o processo. Presidente, vamos adiante. Não é o foro adequado aqui. Para discussão. Com todo respeito, não é o foro adequado. Vamos agora... Desembargador Ricardo, os advogados ficam desde já intimados, não é isso? Sim. Para comparecerem à próxima sessão. E não esquecerem das vestes, senão não vão nem poder se manifestar. Sim, sim. Obrigada, Excelências. Tenham um bom dia, bom trabalho. Vou me despedir Bom fim de semana aí para todos. Os senhores também. Tchau. Bom dia, bom trabalho, Excelências. Até a próxima. O quinto da pauta é o mandado de segurança número 804.611, dígito 41, 2022, é de São Luís. São impetrantes Vicente Silva Oliveira e Mateus da Silva Rocha. O advogado é doutor Adevaldo Dias da Rocha Filho, OAB Maranhão, 15.533. O impetrado é o secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, litisconsorte ao Estado do Maranhão, e o procurador do Estado é doutor Oscar Lafayette de Albuquerque Lima Filho. A relatoria de Sua Excelência, a desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar. O Ministério Público, num parecer de 5 de julho de 2022, de Sua Excelência aqui presente, desembargador Marco Antônio Guerreiro, é pela denegação da segurança. Confere, doutor Marco. Então, vamos ouvir aí o relatório, dependendo da situação, até logo o voto da desembargadora Ângela, a quem eu passo a palavra. Bom dia, senhor presidente. Também cumprimento os demais colegas, os senhores advogados que estão na sala, o ilustríssimo membro do Ministério Público, renovo também meus cumprimentos. Eu questiono se vai haver sustentação oral, alguma coisa nesse sentido, senhor presidente? Senhora secretária, diga aí. Não tem pedido, desembargadora. Não? Então, porque o meu voto foi disponibilizado e eu estou na mesma linha, né, do Ministério Público, pela denegação da segurança. Né? Se os senhores tiverem a oportunidade, eu estou denegando a segurança e estou dizendo por quê aqui no meu próprio voto, citando, inclusive, jurisprudência do STJ, nesse sentido, e a matéria já conhecida por todos nós, da relatoria o julgamento da relatoria do ministro Benito Gonçalves, estou trazendo do ministro também Herman Benjamin, trazendo do nosso desembargador Jorge Rachid, né, nas primeiras câmaras cíveis, já julgado recente, no dia 27 de 5 de 2022, para fundamentar os meus argumentos. Obrigado, desembargadora. Então, ao final, eu estou de acordo com o membro do Ministério Público pela denegação da segurança. A divergência? Não, presidente, eu estou de acordo. Já votei no PJE. O Ministério Público já antecipou, confirmando o voto, então vou aqui proclamar aí e pedindo a compreensão do desembargador Rachid, porque eu gostei tanto de presidir que eu devia ter lhe devolvido a presidência nesse processo. E me passou. Eu estou... Pode continuar. Está justificada aqui a minha satisfação. É por causa do aumento de salário. É só em maio, né? Não, 1º de abril. Desembargador presidente, leve esse meu pleito para a presidência do tribunal de que nós temos que nos ver mais vezes, porque, olha, de 15 em 15 dias, todo mundo tem saudade, um fala, o outro quer falar, quer dizer, olha como é bacana, todos dando ideia, né? Então, eu vou pedir para ser, em vez de ser de 15 em 15, vai ser de 7 em 7 dias. Então, só para efeito de registro, o mandado de segurança aqui, toda a pauta, foi denegada a segurança pleiteada, a unanimidade, de acordo com o parecer ministerial e com o voto da ilustre desembargadora relatora.
Alguém mais quer aproveitar aqui e se manifestar? Eu vi o desembargador Castro falando sobre as mulheres. Hoje é o mês delas. Ele falou no começo aí alguma coisa a respeito. Quer aproveitar aqui? Temos duas aqui, a desembargadora Ângela e a nossa secretária. Deixa a Violeta saber que ele está falando de mulher. O desembargador Cleônides vai ficar com ciúme. Não, e Violeta? Violeta, na hora que souber disso. É verdade. Eu quero dar um bom dia a todos. Eu estou dizendo que eu estou fazendo aqui a sessão do gabinete do desembargador, do doutor Neves, você desembargador. Está fazendo aí a previsão. Aqui do diretoria do fórum. Eu estou aqui no fórum fazendo uma reunião com todo o pessoal da diretoria do fórum. E por isso é que eu não estou presente aí, então, a reunião. Mas sempre é muito bom, desembargador Rachid, falar de mulher, porque, na verdade, elas são as razões da nossa vida. Então, entendeu? Obrigado aí pela lembrança. Vamos em frente. O presidente Rachid, que desembargador, permite só... Desembargador Rachid. Permita só, nós estamos... A Igreja Católica está na campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Fome, e o lema, dai-me vós mesmos de comer. Então, as igrejas, isso nosso diácono Castro pode dar um reforço, as igrejas católicas estão arrecadando cestas básicas para distribuir para as pessoas que estão passando fome, para pessoas humildes. Eu gostaria, se possível, se o colega desembargador, se a colega desembargadora pudesse ajudar nessa campanha, que seria muito bem-vinda. Qual é o seu Pix? Não, eu prefiro mesmo a cesta básica. Você pode levar, Jota, pode levar lá na igreja do Olho d'Água, por exemplo. Não, eu só confio no senhor. Tá bom, eu vou te mandar. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Mas, desembargador Jorge, gostamos tanto da reunião que ninguém está se adiantando para sair. Pois é, e o desembargador Ricardo, se ele vai ficar presente, ele continua presidindo. Hierarquicamente é a autoridade para presidir. Já fiz minha parte com muita satisfação. Eu tenho só um compromisso, que é 11h30, inclusive é para julgar um processo na comissão que eu presido, que é da propositura de Vossa Excelência, desembargador. Vai ser julgado, se Deus quiser, hoje, 11h30. É aquela que o desembargador Cleônides não quer que aconteça, né? Não, nada disso. Ele é o relator. A proposta, a gente faz logo uma votação prévia aqui. Não posso adiantar. A proposta que eu coloquei é de que se deve olhar projeto de lei, projeto de resolução, com uma antecedência mínima de 15 dias, a não ser nos casos urgentes, que todos chegar com 48 horas antes do julgamento ou da sessão é um pouco complicado isso, né? Aprovado. Né? Mas aí está com o desembargador relator Cleônides, que é contra. Não, ele não disse isso. Não, mas eu sei. Há 30 anos eu estou com ele, eu conheço. Ele é contra, então, sim, viu, desembargador Rachid? Ele é contra. Ele gosta desse negócio aparecer de uma hora para outra. Vamos, então, desembargador Ricardo, muito obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço a todos. Todos estão aqui. Um bom dia.